Olá, pessoal, Ângelo Primo, junto com vocês para gravar mais uma resolução, né? Para a gente resolver mais uma questãozinha de concurso, Sebrasp, porque você sabe aí que resolução de questão é o seu treino antes da competição, tá certo? E Sebrasp é sempre bom estar treinando, né? Você sabe disso, né? São questões diferenciadas. E esse tema aqui que nós vamos tratar é uma das dúvidas que o pessoal tem a respeito sobre como valorar, né, as proposições. Legal? Vamos lá para a gente ver o que ele traz de novidade para nós, tá certo? A questão do técnico do INSS, né, diz assim: proposições são sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não admite ambos os julgamentos. A esse respeito, considere que A represente a proposição simples, é dever do servidor apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. E que B represente a proposição simples, é permitido ao servidor que presta atendimento ao público solicitar dos que o procuram ajuda financeira para realizar o cumprimento de sua missão. Ok? Considerando as proposições A e B acima, né, julgue o item subsequente com respeito, né, ao Código de Ética, tá certo? Ao Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e as regras inerentes ao raciocínio lógico. A proposição composta, se A, então B, é necessariamente verdadeira, tá certo? E aí nós já sabemos que para você julgar uma proposição composta, eu preciso saber o valor lógico, né, das proposições simples que a formam, né? E a partir daí eu consigo identificar o valor da proposição, sendo ela verdadeira ou falsa, ok? E o valor lógico da proposição composta depende única e exclusivamente, né, da tabela verdade. Então, se eu for obter da proposição composta, vem da tabela verdade, ok? Agora, para poder julgar essa daqui, né, no caso, determinar o seu valor lógico, eu preciso saber o valor de A e B. E como ele já mencionou, A e B são duas proposições simples. E aí volta aquela discussão, né? Professor, como é que eu vou valorar proposições simples, né? A lógica aristotélica, né, ela depende de vários princípios, e um deles é chamado princípio da identidade. O princípio da identidade diz o seguinte: uma coisa verdadeira é verdadeira. Então, se eu tiver uma proposição simples e precisar julgá-la, eu vejo o seguinte: ela veio da realidade, julgue pela realidade sem medo de errar, né? Se ela não veio da realidade, aí ele tem que, o enunciado, quem criou a questão, tem que dar uma informação de como você deve tratar o valor lógico da proposição simples. Simples assim, né? Por isso que é proposição simples, eu falo. A proposição simples, o seu valor lógico, né, ou está associado à realidade, ou alguém deve falar para você isso daí, né? Então, Maria é alta, não veio associado a uma realidade aí que eu posso julgar verdadeiro ou falso. Então ele vai falar: considere, é falso que, não é verdade que. Ele vai ter que explicar o que ele quer que você faça com isso. Agora, aqui não, né? Aqui não. Isso daqui é um tipo de questão interessante que o Sebrasp acaba fazendo, de como você deve valorar a proposição simples. Ele criou duas proposições simples e aqui a nossa referência, tá certo? É em relação ao que, ó, tá aqui, ó, ao código, certo? Vou riscar aqui, ó, ao código de ética, né? Ao código de ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal. Então, esse código é a minha referência. Eu vou pegar as proposições A e B, leio a proposição A e B e leio o código. Se o que está escrito na proposição é concordante com o texto do código, então a proposição passa a ser julgada como verdadeira. É isso? É uma verdade lógica. É uma frase verdadeira da língua portuguesa, portanto, é uma proposição com o valor lógico da verdade.
Se o texto for discordante, né? Ia falar discordante, não, discordante, né? Do código, então aquela proposição na língua portuguesa é uma proposição falsa, gerando, portanto, uma proposição com valor lógico da falsidade. Deu para entender? Então, se ele deu a referência, eu julgo pela referência. Se ele não falar nada, eu não tenho como julgar isso daí, né? Então, primeiro, eu volto, né, para as proposições A e B, leio, comparo com aquilo que está no texto, né, do Código de Ética Profissional do Servidor. E vou ver se tem ou não, né? Se ela é exatamente o que está no texto ou se ela é contra isso daí. Professor, mas e se ele der alguma coisa que é da realidade e eu não consigo julgar? O Sebrasp tem, com certeza, essa preocupação, né? Sempre que ele te passa algo que eu tenho que julgar vindo da realidade, ele te dá esse acesso naquele momento da prova, né? Senão não tem como. Eu não sei tudo, né? Ninguém sabe tudo para julgar verdadeiro ou falso. Então, ele tem essa preocupação, com certeza. Ele não vai perguntar qual é a distância do centro da Terra para o centro do Sol, né? Exata distância. Não dá para saber. Agora, o código de ética, com certeza, estava no edital dessa prova, né? Então, são coisas, ou ele pega um texto, né, no caso, e daquele texto ele fala, ó, o que está aqui, considere como sendo verdadeiro. Então, o Sebrasp, para quem vai fazer prova Sebrasp, tem que ver esse tipo de questão para não se assustar lá na hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou julgá-la segundo o código de ética, né? Como ele falou aí no caso, ok? Então, feito isso, princípio da identidade. Uma coisa é verdadeira, né? Uma coisa verdadeira é verdadeira. Ponto, está resolvido. Então, vamos lá para ver as nossas duas proposições simples aí. Ele diz assim, né? Então, considerando o código aqui, isso daqui é a minha referência, tá? Então, o Código de Ética Profissional, né? Proposição A, proposição simples, legal? É dever do servidor apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Com certeza, né? Esse texto aqui está dentro do código, né? Aliás, se você tiver, né, no caso, o candidato lá com o mínimo de bom senso, já percebe que ela é verdadeira, né? Tá certo? Então, isso daí, né, é importante para nós nessas situações, legal? Então, a proposição A, como é que você vai julgá-la, né, valorar? Então, a proposição A, com certeza, é uma proposição com valor lógico da verdade, ok? Ok? Então, a minha referência é esse código. Bateu o contexto do código, é verdade. A B. É permitido ao servidor que presta atendimento ao público solicitar dos que procuram ajuda financeira para... Né, vou até grifar. Que presta atendimento ao público, ok? Solicitar, né, dos que o procuram ajuda financeira para realizar o cumprimento de sua missão. Né? Eu acho que não está escrito isso daí, né, lá no nosso código de ética, né? Ainda mais chamando-se código de ética. Então, essa proposição B, com certeza, não tem esse texto lá, né? O que deve aparecer nesse texto aí, no caso, né? Não é permitido, né? O texto deve ser esse daí, não é permitido, né? Então, essa proposição é falsa. Por que falsa? Porque ele não se encontra no Código de Ética, né, profissional. É isso daí. Não? Quando ele te dá um texto, te dá um código, vai ser verdadeiro se o texto for exatamente, né, o que a proposição está falando. E vai ser falso se não for... Né, quando eu falo exatamente, não é no sentido, né, da língua portuguesa, não. É no sentido assim, de que é uma proposição discordante do texto verdadeiro. Então, para quem vai prestar concurso CESP, é interessante você conhecer, né, esse tipo de situação. Agora, olha só o que acontece. Agora, tudo bem. A proposição A para nós, ela é verdadeira. O conectivo é o condicional, né? Então,
é o então, vou escrever aqui, tá certo? Legal? E o B, nós acabamos de ver que ele é falso. Legal? O que que dá a combinação, né? Verdade, então falso, né? Essa combinação, lá na nossa tabela, nós sabemos que ela é o quê? Falsa, tá certo? E ele está afirmando que essa proposição composta seria necessariamente verdadeira. E não é, né? É uma proposição falsa. Então, o que que acontece? Quando você pega um texto, né, com a proposição simples tirado de algum lugar, vai ser verdadeira se for concordante, né, com o conteúdo lá, e vai ser falsa se for discordante. Aí, a partir do momento que eu tenho esses dois valores, aí eu calculo esse valor lógico aí no caso. Portanto, né, no caso lá, o que que aconteceu? Essa, né, no caso, proposição que ele fez, né, a asserção dele, ela é falsa, portanto, né, o que acontece? O item está errado, legal? Então, é isso que nós vamos julgá-lo aí no caso, ele é errado, tá certo? Então, para quem, né, no caso, está pensando em fazer provas Sebrasp, é bom ter esse conhecimento aí no caso, legal? E aí, né, no caso, temos aqui as nossas mídias sociais, né, o endereço do YouTube, aí entra aqui, né, no nosso canal, se inscreva para quem não se inscreveu, quem se inscreveu, ative o sininho para poder receber as novidades sempre que estão lá. Nós estamos trabalhando aí várias bancas, né, que nós queremos passar para você exatamente essa dimensão. O que que eu vou encarar? Legal? É isso aí. Ângelo Primo se despedindo.